Alô, pessoal. Há muita gente aí sugerindo o meu nome para o Ministério da Educação. E, em vista disso, eu me vejo obrigado a expor, em linhas gerais, o que eu penso da situação da educação no Brasil e o que se pode e o que não se pode fazer por ela. Então, em primeiro lugar, eu devo advertir que eu, como escritor, eu faço o que me der na cabeça. E eu, como ministro, eu só posso fazer o que o regulamento do cargo me exija e me permita, coisa da qual eu não tenho sequer a menor ideia. Então, desde logo, me colocar no Ministério da Educação seria uma tremenda irresponsabilidade. Então, este é o primeiro ponto. Em segundo lugar, eu vou dizer francamente para vocês, sem nenhum exagero, sem nenhuma figura de linguagem, eu considero o problema da educação brasileira, assim, talvez o maior problema que a humanidade já tenha enfrentado. O problema mais difícil, não evidentemente o mais grave, porque ele não está, vamos dizer, a falta de educação não vai matar ninguém, não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando da dificuldade de resolver. Por quê? Vamos analisar os seguintes fatos. O Brasil tem aproximadamente 8 milhões de estudantes secundários, estudantes universitários. Desses, 50% são analfabetos funcionais. 4 milhões. Ou seja, nós estamos colocando na rua com diploma superior e autorização para exercício de profissões superiores 4 milhões de analfabetos funcionais por ano. E isto já vem há muito tempo. Então você pode calcular assim, no mínimo, dos profissionais que exercem funções superiores no Brasil, há pelo menos 40 ou 50 milhões de analfabetos funcionais. E essa gente assim, está atendendo, né, as pessoas como médicos, está lidando com os interesses deles como advogados, está construindo casas, máquinas, equipamentos para eles como engenheiro e assim por diante. Isso sem contar os que estão dando palpites sobre as grandes questões da filosofia, da sociedade, da moral, etc., como filósofos ou cientistas sociais. 40 ou 50 milhões de chupins analfabetos funcionais. E nós estamos pagando tudo isto. Hein? O que nós vamos fazer com esta gente? Se fosse em Cuba, não teria problema nenhum. Mandaria todo mundo cortar cana. Caça o diploma e manda cortar cana. Só que nós não podemos fazer isso. Nós não temos meios de agir para consertar este problema. Então, chega lá, o sujeito agora eu sou ministro da Educação. Tá? Você não vai ser ministro da Educação, por exemplo, você vai ser o ministro da falta de educação. No ensino secundário, nós temos aproximadamente 28 milhões de inscritos, que sistematicamente, todo ano, tiram os últimos lugares nos testes internacionais, abaixo dos alunos da Zâmbia, da Serra Leoa, do Paraguai, dos países mais pobres que você possa imaginar. O que nós vamos fazer com isso, gente? Sabe o que produziu isto? Eu vou lhe dizer. O que produziu isso foi a mentalidade criminosa que considera a educação um benefício que o Estado está dando ao indivíduo. Considera a educação um direito de todos. Então, é assim, esta ideia introduz na cabeça do cidadãozinho a crença de que ele está recebendo a educação e o seu diplominha, secundário ou superior, para o seu benefício, não para que ele preste algum serviço à sociedade. Então você tem direito a um canal de ascensão social, e você pega o canal com o nome de diploma. E você sai na rua, enganando as pessoas, fazendo um serviço de merda, tá certo? E ferrando com a vida dos seus semelhantes, e achando que está exercendo um direito. Esse direito não existe, meu filho. A educação superior não é um direito. De jeito, em hipótese alguma. A educação superior é um benefício que algumas pessoas recebem em função do trabalho superior e superiormente difícil que elas prestarão à sociedade, prestarão aos seus semelhantes. Ora, quem é que durante o exercício desse seu maravilhoso direito de acesso à educação superior está pensando nos seus semelhantes, está pensando no seu direito? E esse direito tem que ser dado para todos. Não, meu filho, esse direito tem que ser conquistado pela prova
de que você vai se dedicar seriamente àquela profissão. Mas, meu Deus, se você não estuda, nem se dedica seriamente ao próprio estudo, como é que vai se dedicar seriamente à profissão cujo diploma você vai receber? Isso é impossível. Isso significa, desses 8 milhões, né, de sujeitos que estão cursando universitário, todos estão lá apenas para conquistar um meio de ascensão social. Eles não perguntam assim, mas eu vou exercer algum trabalho útil? O que eu vou fazer pela sociedade humana? Qual é a minha utilidade? Eles vão me pagar para quê? Ninguém pergunta isso. Então, essa história de que a educação é o direito de todos, isso é uma coisa de demagogos, criminosos. Os caras que inventaram essa ideia deveriam estar na cadeia. Tá certo? Porque a educação não é seu direito, meu filho. A educação é um privilégio que você recebe em função de um serviço que você vai prestar para toda a nação, para todo o povo, para todos os seus semelhantes. O cara que pensa na educação como uma coisa para a sua ascensão social, como um direito dele, é um egoísta. Esse sistema está educando as pessoas para serem psicopatas, para serem criaturas antissociais, que só pensam em si mesmas, que vão para a universidade, sabe por quê? Porque lá está cheio de garota, cheio de mulher, lá tem sexo livre, lá tem maconha à vontade, você pode dizer o que quiser, você pode gritar, você pode esbravejar, você pode bater no professor, você pode queimar a sala de aula, você pode fazer tudo. Eles vão lá para isto. E o que cria isso é a mentalidade de que a educação é um direito. Ora, como a educação pode ser um direito? Presta atenção. Se todos os educadores do mundo tem o consenso de que o sujeito ativo da educação é o estudante e não o professor. O professor apenas dá a ocasião, mas quem tem que estudar e tem que realizar os fins da educação é o aluno. Como pode ser um direito uma coisa que você mesmo tem de fazer? Direito é uma coisa, direito, já dizia Simone Weil, direito é a obrigação de um terceiro. Por exemplo, se eu digo assim, as crianças têm direito a ser alimentadas. Isso quer dizer que alguém tem a obrigação de alimentá-las. Se ninguém tem a obrigação de alimentá-las, o direito não existe. É só papo furado. Então, a substância do direito é a obrigação que ele cria para um terceiro. Ora, se a educação não é algo que o professor possa fazer por você, não é algo que o Estado possa fazer por você, mas que só você pode fazer por você, que sentido tem denominá-la um direito? A categoria do direito não se aplica absolutamente. Você pode dizer que o Estado tem a obrigação de tentar educar você, de dar algum instrumento para você, mas não de dar educação. Ninguém dá educação para ninguém. A educação, o aluno conquista por si mesmo. Aqui nos Estados Unidos, o educador de maior sucesso chama-se John Taylor Gatto, G-A-T-T-O. E ele descobriu o óbvio dos óbvios. As pessoas só aprendem o que querem. Portanto, o que ele ensina? Ele diz, eu ensino o que o aluno quer aprender. O resto eu não ensino. Então, se o aluno só pensa em basquetebol, muito bem, eu só vou ensinar basquetebol para ele. Só que o basquetebol passa a ser, vamos dizer, a raiz de onde surgem todos os ensinamentos necessários para a compreensão e a prática do basquetebol. Inclusive noções de fisiologia, de medicina, de física, etc. Tudo com base no beisebol. Se o aluno estiver interessado em luta de boxe, então vai ser a luta de boxe. Não importa o quão pequena seja a área de interesse dele. Qualquer área de interesse é o centro, tá certo? De onde a educação irradia para todas as outras áreas. Então você pode pegar qualquer ponto de partida serve. Agora, se você já vem com um programa pronto, meu filho, aqui você vai ter que aprender português, matemática, história geral, ciências, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, você não vai aprender nada. O que nós vamos fazer com esses meninos que tiram os últimos lugares nos testes internacionais, que são derrotados por menininhos, seminus e miseráveis, famintos, da Zâmbia, da Serra Leoa, dos países mais pobres do mundo? O que nós vamos fazer com esses camaradas bem alimentados, porque aqui os alunos, maioria de classe média, bem alimentados, que tiram os últimos lugares? O que nós vamos fazer com esses 4 milhões de analfabetos funcionais que estão anualmente sendo despejados no mercado? E que estão lá porque acreditam que a educação, que o diploma superior é um direito que eles têm. Diploma superior não é um direito, meu filho. Diploma superior é uma obrigação que você tem para cumprir com a sociedade.
Né? Agora, se o sujeito não cumpre, mas a sua profissão superior é um direito, então a competência ou a incompetência não faz diferença, é um direito, é um direito. Não é isso? Isso é a mesma coisa que o sujeito achar que ele ter, sei lá, uma carteira de habilitação para dirigir automóvel é um direito. Não é um direito. Né? É uma obrigação que você contrai. Né? Você vai lá, faz o exame, então agora você tem a obrigação de cumprir as leis e dirigir direito. Antes você não tinha essa obrigação. Agora que você tem a carteira, você tem. Diploma é a mesma coisa, meu filho. Né? Por exemplo, eu não sou obrigado a curar ninguém. Chega o sujeito aqui, o doutor, eu estou com hemorroida, estou falando, vai no médico, não é comigo o negócio. Né? Se eu tenho um diploma de medicina, eu contraria um direito? Não! Contraria uma obrigação de tratar daquele sujeito de acordo com o melhor do que a ciência pode me ensinar. Do mesmo modo, se você é advogado, tem um diploma, agora você é doutor, muito bem. Isso quer dizer que você tem a obrigação de orientar o sujeito segundo as leis existentes e fazer com que os direitos dele sejam respeitados. Essa é a sua obrigação para com ele. Você não tem direito nenhum, meu filho. Seu único direito é cumprir sua obrigação. Diploma superior é isso, ele é obrigação e só obrigação. Não é mais nada. Agora, você acha que esses 8 milhões que estão lá para cumprir uma obrigação? Não, estão para subir na vida, porque alguém ensinou para eles que a educação é direito de todos. Não é direito de todos. Direito é obrigação. Educação é uma obrigação de quem a contraiu. É este que é o negócio. Então, se nós queremos consertar a educação no Brasil, então, em primeiro lugar, nós temos que limpar o vocabulário com o qual nós falamos disso. Parar com essa história de que a educação é direito. Direito tem aqueles que serão atendidos por esses profissionais superiores. Quando o Paulo Arantes escreveu aquele livro reconhecendo que em 70 anos a USP não havia produzido um único filósofo, imediatamente o Departamento de Filosofia da USP tinha que ser fechado. Porque eu estou um negócio, aqui tem uma escola de equitação, só que nunca um sujeito ali conseguiu ficar em cima do cavalo por mais de 1 minuto. O que você faz? Fecha essa porcaria. Isso quer dizer que a educação no Brasil virou uma piada macabra. Agora, eu vou querer esse problema na minha mão para eu resolver? É claro que não. Eu acho que esse problema não tem solução. Sobretudo, no prazo de um mandato presidencial, não tem solução. Não esperem que o Bolsonaro resolva isso. Ele não é o super-homem, ele não é Deus. Esse problema, só a sociedade brasileira como um todo, se tomar consciência do problema, talvez consiga fazer alguma coisa para resolver. Mas como é que vai tomar consciência do problema se todo mundo está embalado na ilusão de que a educação é um direito? Então, esta coisa da educação como direito é uma mentira. Isso tem que acabar. A educação não é um direito que você tem. A educação é uma obrigação que você contrai para com toda a sociedade. Basta colocar esta ideia na cabeça e você já começa a ver as coisas com mais realismo. Agora, o nosso problema não é como nós vamos educar mais brasileiros. O problema é o que nós vamos fazer com os analfabetos funcionais que já estão na rua. Você sabe quantos analfabetos funcionais tem no parlamento? Pelo menos 50%. Uns 300 neguinhos lá. 300 analfabetos funcionais. Tudo falando grosso. Tudo é seu doutor. No ministério. Quantos analfabetos funcionais tem no ministério Lula? No ministério Dilma? E assim por diante. Isto é um desastre educacional como nunca aconteceu no mundo. Agora, vocês querem me botar no ministério para resolver isso? Meu Deus, que poderes tem o ministro da Educação? Em primeiro lugar, se ele assume o ministério, o Brasil já assinou convênios internacionais que têm valor de preceitos constitucionais. O cara não pode voltar atrás, ele está amarradinho. O que você quer que ele faça? Então, uma coisa que eu penso é o seguinte: a educação no Brasil não tem solução no nível federal. Talvez no municipal ou estadual ainda tenha, porque eles têm mais margem de manobra. E, sobretudo, na esfera da iniciativa privada, você pode fazer muita coisa. Agora, no Brasil, há 50 ou 60 anos, só se concebe 2 tipos de educação. A educação pública ou estatal, que é custeada com dinheiro dos impostos, e a educação comercial ou empresarial, tá certo? Feito por empresas que cobram mensalidades, altíssimas,
para dar o seu diplominha para as pessoas. Fala, peraí. Se você pensar, como começaram as universidades? Elas eram universidades estatais ou eram universidades empresariais? Não é nenhuma coisa nem outra, enfim. As universidades surgiram como clubes de aficionados. Quem criava a universidade? Os estudantes. Eles se reuniam e falavam, agora que professor nós vamos chamar? Chama fulano, chama fulano. Chamavam os melhores, né? Porque eles estavam zelando pelo seu próprio interesse. Agora, se tem lá uma equipe de profissionais, ou de burocratas, ou de empresários, eles vão querer resolver a coisa da maneira que seja mais simples para eles, né? Mais simples e mais lucrativa, seja para o Estado, seja para a empresa. Então nós temos que sair dessa estase do público-privado, né? Você veja, nos Estados Unidos, os Estados Unidos tiveram a melhor educação do mundo até que criaram o seu Ministério da Educação no governo de Jimmy Carter. A partir daí a coisa foi para baixo. Não chegou ao nível brasileiro ainda, mas está caindo, né? Por que era assim? Porque a educação não era da responsabilidade do governo, a educação é da responsabilidade de todos. Então, em vez de dizer educação, direito de todos, não, educação, um dever de todos. É um dever das empresas, é um dever das igrejas, é um dever dos clubes, é um dever das comunidades de bairro e assim por diante. Todos têm que montar escolas e prover a educação a mais barata ou gratuita, se possível. A educação gratuita, você dizer que a educação estatal é gratuita, faz a conta do quanto você paga de imposto, né? E quanto deste imposto vai para as amantes do seu deputado, para as amantes do ministro, até chegar na escola aquele pouquinho que se destinou para lá, né? Quer dizer, o dinheiro do imposto, ele tem que pagar muita coisa antes dele chegar ao seu destino nominal. Então, isso não é gratuito, gente. Mas o Brasil está cheio de cientistas políticos dando palpite, né? Todo mundo tem sua interpretação da sociedade. É um negócio impressionante, quase só besteira, né? Então, por exemplo, você pode ver o track record dessas pessoas. Quando que elas acertaram as suas previsões? Porque uma das finalidades da ciência é prever o que vai acontecer. Baseado no que aconteceu, você mais ou menos prevê o que acontece. Bom, estou fazendo previsão há 30 anos, tudo dá certo. E esses caras, né? Até ontem estava cheio de gente dizendo, de boca cheia, não, é impossível o Bolsonaro se eleger, nunca será presidente. E eles são os analfabetos funcionais que estão criando outros, criando e diplomando outros analfabetos funcionais. Por isso que eu digo, isso é um problema que talvez só Deus resolva, porque é muita gente, né? É muito charlatanismo, é muita mentira, é muita falsidade demais, né? Como é que nós vamos restaurar a verdade da educação? Porque tem tantas pessoas que vivem só da mentira a respeito, né? Pessoas que fizeram da mentira a sua arma na luta pela vida e que não podem desistir. E a opinião pública brasileira está na mão desses caras. Então, eles são efeito da educação brasileira. Todos esses. Como é que nós vamos resolver isso, gente? Então, me oferece o Ministério da Educação. Fala, eu prefiro que você xingue a minha mãe. Entendeu? Se é para ofender, já xinga logo a minha mãe. Não me chama de ministro, pelo amor de Deus, tá bom? Até lá, obrigado.